Hoje a gente inicia essa nova série, Enfrentando Gigantes, Princípios para uma Vida Vitoriosa. Enfrentando Gigantes, Princípios para uma Vida Vitoriosa. Iniciamos o mês de junho e encerramos o mês da família na semana passada. E hoje a gente entra nesse novo tempo, como eu sempre digo, nessa nova viagem a gente embarca, e o desejo do meu coração é que a palavra do Senhor fale ao seu coração. Para essa noite eu divido com você, é claro que quando a gente fala assim, enfrentando os gigantes, de imediato acho que o texto que vem na sua mente é o combate, o embate Davi e Golias. Esse é um clássico e é o texto talvez mais conhecido de todos nós acerca de um confronto entre uma pessoa pequena e um gigante. Mas que Deus ali pôs a mão. Mas hoje eu quero dividir com você, porque a nossa ideia, queridos, é a gente olhar para a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e extrair da palavra de Deus, ou relembrar na palavra de Deus, esses princípios, que são princípios de vitória. São princípios de vitórias não porque eu e você a gente tem condições de, não, a gente tem essa receita para a gente vencer as situações que se apresentam para nós. A receita que nós temos é Jesus Cristo já impregnou em nós a sua marca e derramou sobre nós o Espírito Santo. Todos aqueles que já se renderam a Jesus, então já tem uma grande vantagem diante de qualquer problema que possa aparecer. Mas a gente sabe que a vida é ao vivo. A gente sabe que a vida prepara para a gente situações que ela prepara e a gente não está preparado. E a ideia da gente refletir nesse tema, enfrentando gigantes, é a gente olhar para nós, olhar para a nossa vida, mas olhar para o nosso Deus e entender o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Hoje eu não vou falar sobre Davi e Golias. Hoje eu quero falar sobre um outro episódio que aparece também, que menciona a presença de alguns gigantes. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Números, capítulo 13. Números 13, a gente vai ler do verso 26 até o início do capítulo 14, o verso 3. Números 13. E o texto, obviamente, que você conhece. Texto que Deus está conduzindo o povo à terra prometida, a terra que mana leite e mel. E antes de tomar a posse da terra, Moisés, sabe o líder que é, ele quer saber, vai, como que são lá. Está lá, é forte. Aliás, deixa eu encorajar você a ler Números nessa semana. Encorajo você, porque a gente tem esse costume. Nem sei quantos capítulos são. Deixa eu ver. Quanto que dá, Doriva, meu matemático de plantão? Porque eu sou ruim de matemática. 7 capítulos por dia? 5? 7 vezes 5 capítulos por dia. Se você começar amanhã, no domingo você termina. É isso? Ah, não tá ouvindo? Tá bom. Mas é mais ou menos isso, né, gente? Eu encorajo você, então, a mergulhar nesse livro. Mas hoje a gente lê aqui o capítulo 13. Tá comigo aí? Fala, tô. Ah, então tá bom. A partir do verso 26, então eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos
mesmo se tomemos posse desta terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estaturas. Vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Amém. Gigantes existem, gente. Os gigantes são reais, eles são reais. Eu não quero passar a ideia para você nessa série de que nós vamos sair daqui como super-homens e super-mulheres, e à medida que a gente ouvir algumas coisas ou meditar em algumas coisas, a gente vai passar por cima de tudo que aparece pra gente de uma maneira grandiosa. Os gigantes é tudo aquilo que se apresenta pra gente como que com a aparência de que é maior do que nós. Você já enfrentou gigantes? Você já passou por situações em que você olhou assim e falou: isso é grande demais para eu enfrentar? Talvez você esteja nesse exato momento diante de um gigante que te assombra dia e noite. Os gigantes são reais. Aqui, quando o povo chega ali, os espias, né, retornam e eles olham para aquela terra, eles de fato eles estão relatando aquilo que eles viram. De fato, eles viram uma terra boa, eles viram o produto da terra, eles trazem de volta para Moisés, mas eles viram cidades grandes, cidades imponentes. Eles viram esses valentes de grande estatura, os descendentes de Anak ou Enaque, né, como nós lemos, que na Bíblia Sagrada são essas pessoas, né, de grande estatura que põe medo. Eu não sei você, né, qual foi a pessoa que você um dia pôde ficar ao lado e talvez um jogador de basquete ou de vôlei. Já percebeu como a gente se sente pequeno diante dessas pessoas tão altas, né? Alguns têm o privilégio de ser um pouquinho mais alto. Eu queria ser um pouco mais alto, que acho que a altura impõe respeito, não impõe? Se você, isso é comprovado, né? Inclusive, né, em pessoas que trabalham com RH, quando uma pessoa chega, eles falam, né, uma pessoa que tem uma estatura maior já mostra, né, assim, ó, essa pessoa, ela já chega se destacando, né? Quem é muito alto, né, nem sempre gosta da sua estatura, mas a gente que é baixinho, né, mulher tem a vantagem de pôr o salto, né, dar uma enganada, fica um pouquinho mais alto, mas a gente que é baixinho, gordinho, parece que passa assim, isso daí não vai ter nada, né? Tanto que as pessoas que analisam, né, posturas, eles falam assim: mesmo que você é pequeno, quando você for enfrentar uma situação, joga o ombro para trás, encolhe a barriga, que vai parecer que você é um pouco mais alto, né? Os gigantes são reais, queridos, e os gigantes, eles são insolentes. Eles não respeitam o nosso coração, eles não respeitam aquilo que a gente passa a vida inteira plantando. Eles querem vir para destruir tudo. Gigantes, eles são abusados, eles são folgados mesmo. Eles aparecem e falam assim, querendo dizer para mim e para você: eu vou te massacrar, eu vim para acabar com você, olha o seu tamanho, você não pode comigo, e se eu fosse você, tomava cuidado que eu posso pisar na sua cabeça e você não vai sobrar mais nada de você. Dessa vez já era. Gigantes se apresentam maiores do que parecem ser, queridos. Gigante é tudo aquilo que aparenta ser maior. Gigantes, eles podem ser externos,
situações que a gente vive externamente, talvez alguém que quer algo contra nós, talvez alguém no trabalho, talvez um vizinho, talvez uma pessoa que você ajudou e ela quer se vingar. Mas os gigantes também, eles são forjados no laboratório do medo, que é o nosso coração. O nosso coração é um grande laboratório para ir gestando, né, gigantes. E a gente vai alimentando aquilo, e quando a gente vê tudo aquilo que a gente começou pequeno, ganha tamanho enorme em nosso coração. O gigante pode ser um problema emocional, uma depressão, uma síndrome do pânico. O gigante pode ser um desemprego. O gigante pode ser um problema no casamento. O gigante pode ser um filho que dá trabalho, um filho que está nas drogas. O gigante pode ser o chefe do seu trabalho. O gigante pode ser um diagnóstico ruim. O gigante pode ser um problema que você arrasta por muitos anos. Gigantes são reais. Eu não quero minimizar o gigante de ninguém, não é essa a minha intenção. E os gigantes, cada um sabe a percepção que ele tem para você. Duas pessoas podem olhar para o mesmo gigante, e é isso que a gente vê nesse texto, e uma ter muito medo, e outra olhar assim, não, vamos lá que vai dar tudo certo. Então, você e eu podemos olhar para a mesma situação, podemos viver a mesma situação, e dependendo de como está o nosso coração, a gente sai daquela situação com uma mente cheia de fé, ou com uma mente assim derrotada, e o coração dizendo, meu Deus, agora já era, agora acabou. Então, você respeite o gigante do outro, e o ideal seria que as pessoas respeitassem aqueles gigantes que nos amedrontam. Uma pessoa que passa por uma depressão, às vezes vence com mais facilidade do que o outro. Ambos o mesmo gigante. Uma pessoa que enfrenta uma dificuldade no casamento, às vezes consegue restaurar, enquanto o outro, o mesmo gigante, o problema no casamento, não consegue. Gigantes são reais. Eu quero falar para você o tema dessa minha mensagem de hoje. 3 pontos. Fique firme. Fique firme. Fique firme, porque o gigante, sabe aquela frase que a gente fala, né? As aparências enganam. Os gigantes são mais ou menos assim. Eles têm uma aparência assim de, nossa, vou massacrar você, vou fulminar você. Mas as aparências enganam. Fique firme. Eu quero olhar para esse texto, queridos, e destacar 3 pontos, no sentido de encorajar a nossa vida a partir dessa semana, nos enfrentamentos dos gigantes que a gente tem, para a gente ficar firme. Eu desejo que o Senhor fale ao nosso coração, e depois nós vamos ceiar a ceia do Senhor. Por que não, né? Sempre início de série a gente pode fazer isso aqui ao redor da mesa do Senhor, e que maravilha que a gente pode começar uma série como essa, enfrentando gigantes, sabendo que não há ninguém maior do que Jesus de Nazaré, que venceu em nosso favor. O nosso Deus peleja por nós. Primeira coisa que eu quero dizer a você: Deus pode usar gigantes para nos provar ou mostrar o seu poder. Deus pode usar gigantes para nos provar ou mostrar o seu poder. O capítulo 14, o verso 3, olha o que o povo diz depois de receber, né, dessa conversa ali, que eles estão ali, vamos ou não vamos? Olha o que diz o verso 3, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Deus pode usar gigantes para nos provar ou mostrar o seu poder. Talvez a primeira pergunta diante de todo gigante que se apresenta para mim e para você, no momento que ele se apresenta, a nossa primeira pergunta em oração ao Senhor é dizer assim: Senhor, o Senhor quer me provar ou o Senhor quer mostrar o seu poder a mim nessa situação?
Porque o texto diz, e os irmãos sabem disso, Deus é que estava conduzindo esse povo até aquela terra. E se Deus estava conduzindo esse povo até aquela terra, Deus sabia que existiam gigantes lá. O fato de Deus estar nos levando para algo que é bom, queridos, não significa que ao chegarmos nesse lugar de bondade, de graça do Senhor, nós não vamos ter que enfrentar um grande duelo para tomar posse daquilo que o Senhor quer que a gente tenha. E Deus pode conduzir a sua vida e a minha vida justamente para onde está o gigante, porque Ele pode estar querendo provar o seu e o meu coração. Ou então Deus quer, através da glória, da derrota de um gigante, mostrar às pessoas que estão ao nosso redor, mostrar àqueles que desacreditam de mim e de você, desacreditam do que o nosso Deus é capaz. Deus quer mostrar a sua glória. E quando Deus quer mostrar a glória dele, em alguns momentos, Deus quer que a gente passe por uma grande batalha, porque quanto maior a batalha, a gente pode dizer assim: agora só Deus para nos ajudar. Deus pode usar gigantes para nos provar ou mostrar o seu poder. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de um sujeito chamado Viktor Frankl. Foi, como é que a gente fala? Ficou em campos de concentração, tem um nome que dá isso, agora me fugiu o nome. Não é exilado. Ele foi preso em campos de concentração nazista. E o Viktor Frankl, que é o autor da logoterapia, da fenomenologia, ele escreveu um livro Em Busca de Sentido, onde ele conta um pouco da experiência dele, de como ele fez para não enlouquecer naquele ambiente onde era tanta tortura, era tanta gente morrendo, e ele se negou a olhar para aquela situação gigantesca, perdeu a sua família, e ele pôde olhar para aquela situação e não se deixar vencer. Ele olhou para aquele momento gigantesco de dor, e ele pôde sair e escrever e dizer assim: olha, o que as pessoas fazem conosco é problema delas. Eu enfrentei o pior momento da minha vida, perdi minha família, mas eu não deixei que aquilo me dominasse. Uma pessoa que enfrentou uma prova e pôde sair e escrever e mostrar: olha, é possível vencer, é possível passar por situações de extrema dor, é possível passar por situações de extremo sofrimento e se reerguer. Deus pode estar fazendo isso com a sua vida e com a minha vida. Queridos, isso tem a ver com a soberania de Deus. Isso tem a ver com a gente, às vezes, nem entender a situação que a gente enfrenta. O C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples. O C.S. Lewis, não sei se você já teve curiosidade, e talvez alguns nem conheçam. Ele casou velho, ele não queria casar, ele era ateu, se converteu ao cristianismo, e uma mente brilhante, né, professor de Cambridge. E ele casou já idoso, casou com uma moça chamada Joy, alegria em inglês. E ele casou meio que por caridade, porque parece que ela ia ser deportada, se não me engano é mais ou menos essa a história. E ele ficou pouco tempo casado, que a Joy adoeceu e morreu. E ele escreve, apesar de todos os livros, né, deles que são famosos, né, as Crônicas de Nárnia, ele escreve um livreto chamado Anatomia de uma Dor, um luto em observação. E onde ali você consegue ver o coração daquele homem, a situação que ele estava enfrentando. Mas ele deu a volta. Ele diz ali: olha, eu percebi que a minha vida muitas vezes é como um castelo de cartas. E a qualquer momento pode aparecer alguma situação e derrubar tudo. A questão é, eu tenho um Deus que me ajuda a me levantar.
Às vezes, queridos, Deus vai nos dar a condição de vencer esse gigante que nos aborrece, esse gigante insolente que fica zombando da nossa cara, e a gente vai poder dar testemunho da grandeza dele. Mas há situações em que a gente vai passar por situações de prova, que a gente vai olhar para essa situação de extrema dificuldade, e a gente vai pedir: Senhor, me ajude a passar por essa prova. Deus pode usar gigantes. Foi o que aconteceu aqui. Deus queria dar aquela terra, mas para tomar posse daquela terra, para trabalhar no coração desse povo, eles teriam que avançar e passar por cima. Pois foi o Senhor que disse: eu vou dar a vocês aquela terra. O nosso Deus, quando Ele nos leva, e a gente olha no caminho assim, tem um gigante, fala: meu Deus. Aí normalmente quando a gente olha para um gigante assim, a gente pensa: será que eu estava no caminho certo? Peraí, eu acho que eu fiz alguma curva ali atrás que não é possível que Deus me trouxe até aqui. E foi o que Deus fez com esse povo. Deus pode usar gigantes, queridos, para nos provar ou mostrar seu poder. Esse é Deus, é o Deus que a gente serve, que muitas vezes nós não entendemos os caminhos que Ele faz a gente percorrer. Mas Ele pode estar usando situações extremas para estar provando o nosso coração e mostrar o quão grande Ele é. Deus sempre tem o controle de todas as coisas. O mundo se abala, as situações, às vezes, a gente toma, como dizem os surfistas, toma aquele caldo, vem aquela onda enorme, parece que vai arrastando e a gente fica: meu Deus, onde eu estou? Mas Deus continua no centro, no controle de todas as coisas. Segundo, cuide dos processos que acontecem em seu coração antes do gigante aparecer. Cuide dos processos, das situações, dos sentimentos que acontecem no seu coração antes dos gigantes aparecerem. Eu ouso dizer, queridos, você sabe disso, que não é que podem ser que os gigantes apareçam, eles vão aparecer. As vidas que Deus quer usar para inspirar as outras pessoas a buscarem a Ele, são vidas que são forjadas através de lutas e vitórias de gigantes. Vidas que inspiram são vidas que têm histórias para contar de como Deus deu a vitória diante de problemas grandes. Mas para isso a gente precisa cuidar dos processos que acontecem em nosso coração antes do gigante aparecer. Aqui a gente tem Caleb, Josué também aqui é uma das pessoas que fala: não, peraí, vai dar certo, vamos para cima. Vamos arrebentar, Deus está conosco. Mas a gente tem uma outra turma aqui. E acontece que essa turma aqui, antes disso, você conhece muito bem a história do povo de Israel. É a nossa história. E esse povo, antes de chegar nesse momento aqui, os processos do coração deles já estavam deturpando a fé deles. Veja o que diz o verso 2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Esse povo, durante toda a sua trajetória, o seu coração era um coração ingrato. Esse povo, mesmo antes de chegar nesse momento aqui, momento crucial, que custou, irmãos, você sabe disso, custou 40 anos da vida, e todos morreram, à exceção de Josué e Caleb. Veja o que os processos que acontecem em nosso coração, se a gente não cuidar, quando chegar diante de um gigante, o que pode acontecer conosco? Deus quer nos dar a vitória, mas a gente, por ser rebelde, por ser ingrato, por não ter fé em nosso Deus, por sermos obstinados, Deus precisa, peraí, então tem que repetir a prova, igual o professor faz com a gente. Não, isso aqui não deu, DP, você tem que fazer de novo, volta para o deserto, porque você viu tudo isso daqui que eu estou fazendo, você está aqui na cara do gol, como a gente fala, é só ir e sair para o abraço.
mas os processos que já aconteciam antes no coração daquele povo foram preparando para esse caminho. Cuida. A gente precisa cuidar do que está acontecendo em nosso coração agora. É hoje, meus irmãos. A gente não sabe se amanhã a gente vai receber um telefonema e que vai tirar o chão da nossa vida. A gente não sabe se amanhã alguém vai falar para nós assim, ó, você não precisa vir mais. Você não sabe se amanhã um vírus vai atacar o mundo e muitos vão enlouquecer. A gente precisa cuidar desses processos antes. A gente precisa. Eu quero ler com você, só para a gente ilustrar e eu ir para o próximo ponto aqui. Vira uma página da sua Bíblia aí, ou do seu aplicativo. Olha o que Deus diz aqui, porque aqui Deus dá a disciplina, né? Não, vai voltar. O Senhor é muito paciente, está dizendo no verso 18 e tal. Mas olha no verso 20, a partir do verso 20, o que o Senhor responde aqui para Moisés. O Senhor, estou no Números 14, verso 20. O Senhor respondeu: eu o perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. 10 vezes. 10 vezes o povo tratando Deus com desprezo. Sabe quando a gente trata Deus com desprezo? Quando a gente diminui o poder de Deus. Eu e você, queridos, somos chamados para andar por fé. A força de Israel nunca esteve no próprio Israel. Esteve no poder de Deus. A força de Israel nunca teve em seus exércitos. A sua força não está em você. A minha força não está em mim. A sua força não está na sua família estruturada. Não está no seu emprego. Não está na sua saúde. A sua força está no Senhor dos Exércitos. Mas esse povo tratou com desprezo, e aqui, até esse momento, imagina, gente, Deus fazendo essa contabilidade a nosso respeito. Humberto, aquela situação era para você avançar e você foi ingrato, você murmurou, você tinha pão, não foi o suficiente, você queria carne, né? Carne está cara, Senhor, vou pegar o gancho aqui, a gente vai no mercado, não, Senhor, eu queria comer carne, mas está tudo que eu vou comprar frango, não aguento mais frango. Ah, não, dessa vez não vai dar. Nós que cremos na soberania do nosso Deus, no cuidado paternal do Senhor, todas as vezes que a gente se apavora, irmãos, imagina Deus dizendo, ó, essa situação aqui, ó, você me desprezou, eu falei para você que ia dar tudo certo. Você não lê sua Bíblia, não? Às vezes eu vejo Deus falando para mim isso. Ô pastor, você não está lendo sua Bíblia, não? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Sabe o que quer dizer todas as coisas no original? Todas as coisas, irmãos. É tudo. Deus está agindo. Cuide antes dos processos. Cuide dos processos que estão acontecendo no seu coração agora. Se você está enfrentando gigantes, é hora de fazer aí uma faxina. Se você não está, é hora de cuidar também dessas coisas que acontecem em nosso coração. Porque quando o gigante chegar, Caleb estava preparado, irmãos. Caleb, ele diz assim, ei, vamos subir. Porque era uma pessoa que estava ali, não, peraí, Deus falou, Deus prometeu, é juramento, é fidelidade de Deus. Cuide dos processos que acontecem em seu coração antes do gigante chegar. Por último, esse é muito importante. Tenha ao seu lado gente que te inspire a não desistir. Tenha ao seu lado gente que te inspire a não desistir. Números 13, 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos,
tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Gente, nós precisamos ter pessoas do nosso lado que de vez em quando dêem uma chacoalhada na gente, assim, ô, vamos aí, meu, cara, você não conhece o seu Deus, não. Quem é essa pessoa na sua vida? Ou você vai dividir olha, nossa, eu estou passando, tem um gigante diante de mim, eu não sei o que vou fazer, e você vai falar com essa pessoa que você confia, e ela vai, nossa, eu também não sei o que faria nessa situação. Meu Deus, eu não sei como que você está, sabe? Você sabe o que eu estou falando. Que às vezes você precisa, e a gente precisa de gente de Deus, gente que nos inspira a não desistir. E aqui tinha Caleb dizendo assim, já pensou, gente? Às vezes um amigo é esse, né, que fala assim, cala a boca, olha o que você está falando, fecha sua boca, você não sabe o que você está falando. Deus está no controle. Às vezes a gente precisa de alguém que mande a gente calar a boca nesse sentido. Ei, peraí, você está falando bobeira, meu. Deus já não ajudou em tantos outros momentos. Caleb fala, fez o povo calar-se e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Não, nós vamos vencer, não tem assim, será que a gente vai vencer? Deus tinha falado, eu vou dar para vocês. Gente, aconteceu isso na pandemia. As pessoas piraram, a gente também pirou um pouco, né? Lembra no começo que a gente tirava o sapato, lavava tudo? Porque a gente ficou meio doido mesmo, irmão. A gente ficou com medo. Um inimigo, um gigante que a gente nem consegue ver, imagina. Mas aí as coisas vão passando, mas teve gente que não passou. Teve gente que ficou 1 ano sem sair de casa. Você deve conhecer alguém que talvez ainda está meio 13, como a gente diz. A pandemia veio para ensinar. E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente se aproxima de situações e de pessoas que deixam a gente assim, paranoico. Então tem uma diferença, as pessoas ficam vendo notícias de morte, está morrendo, ficam contando, fica só vendo, porque a imprensa também fica passando, é o que está acontecendo no mundo. Só fica vendo as piores notícias. E aí a gente enche a nossa mente, a nossa alma, e vai alimentando esse laboratório do medo que está no nosso coração. E aí, talvez a gente não tenha uma pessoa que possa ser um esteio para a gente dizer assim, peraí, vamos lá, é certo. Tem uma diferença, gente, entre, porque tem uma diferença em ser alienado, né? Pega o exemplo da pandemia. Alguns falam assim, não está acontecendo nada, você é um alienado. Não, está tudo bem, gente morrendo, alguns, talvez aqui, alguns perderam familiares. Como não está acontecendo nada? Isso aí não é nada. Isso é uma pessoa alienada. Mas tem uma diferença entre alienado, informado, porque a gente tem que estar informado, né? Conhecer o nosso inimigo. Então, peraí, esse vírus, né? Estou dando o exemplo do vírus. Esse vírus pega pelas mãos, vamos cuidar das nossas mãos, né? Máscara, isso é informação, você conhecer o seu inimigo. Foi o que eles foram fazer aqui. Conhecer, peraí. E tem uma diferença, então, alienado, informado e paranoico. Paranoico é aquele que, nossa, meu Deus, agora já era. Tenha do seu lado gente que te inspire a não desistir. Porque vai ter momentos, irmãos, tem momentos que a gente quer desistir, fala sério. Tem momentos que a gente está às portas de uma situação que Deus nos levou, e aí se levanta um muro, e Deus nos levou até ali, e a gente precisa passar por aquilo, e a gente quer recuar, precisa ter alguém conosco para dizer assim, vamos, Deus é por nós. Você tem? Você tem? Eu vou contar uma parábola, é uma historinha, para ilustrar isso, que às vezes a gente está muito cercado de pessimistas. Não é que a gente precisa viver no mundo da lua, não. Mas a gente precisa de Calebs. Nós precisamos ser o Caleb de alguém.
Caleb cuida antes dos seus próprios processos. O que eu conto a você é uma história e eu vou orar com você. Pode deixar o último slide, Di, que é o nosso resumo? Por favor. Um senhor, ele não tinha muito estudo e ele vendia hot dog na beira da estrada, vendia cachorro quente. E ele não enxergava muito bem, ele não tinha instrução, mas o seu negócio, o seu meio de vida, de ganhar a vida era vender cachorro quente na beira da estrada. E a única forma dele divulgar o seu negócio era um cartaz dizendo hot dog. E quando passava as pessoas, se movimentavam e falavam hot dog gostoso, era o boca a boca que ele fazia. E ele ia vendendo bem e tal, e a coisa, né? Comida, né, gente? Acho que passava bastante crente naquele caminho dele lá. Aí ele ia vendendo e a coisa foi prosperando, falou, poxa, eu vou abrir um comércio, vou abrir uma mercearia, vou ampliar isso aqui. Aí ele vai, peraí, mas eu vou pedir o conselho para o meu filho. E o filho dele morava em outra cidade, tinha estudo, e aí escreve, filho, as vendas de hot dog estão boas, eu estou pensando aqui, guardei dinheiro, quero ampliar, acho que, né, tá indo tudo bem, vamos crescer e tal. E o filho fala para ele, pai, você não está ouvindo os rádios, você não está lendo os jornais, você não está vendo a televisão, o que está acontecendo? Ele não enxergava, ele não sabia ler, não via essas coisas. A crise mundial é grande, as coisas estão muito ruins, não faça isso. E aí o pai recebe a resposta do filho, e aí ele decide, né? Não, então eu vou reduzir minhas vendas aqui. Aí ele começa a reduzir e tal, e aí as pessoas vão parando de comprar. Um negócio que ia bem, ele vai parando de comprar. Aí ele depois escreve para o filho assim, filho, realmente você tinha razão, as coisas estão muito ruins. Mas é o filho que falou para ele, a coisa estava indo bem. Às vezes, irmãos, a gente precisa de gente que fale assim, vai dar certo. Está buscando a Deus? Vai dar certo. Fique firme, querido. Fique firme. Eu sei que às vezes é difícil. Eu falo porque eu sei. Você sabe também. É difícil mesmo. Não estou querendo dizer que não. Aqui, Caleb não foi inocente de dizer, não, aqui nada, gigante, não tem gigante não. Tinha gigante sim. Ele não falou que. Ele falou, mas vamos para cima. Vamos para cima. Fique firme. Fique firme. Entenda o que o Senhor quer dizer ao seu coração nesse gigante que se apresenta. Cuide dos processos do seu coração. E fique perto de gente que te inspira. Quero orar com você. Pai querido, Senhor, o Senhor andou nessa terra que nós pisamos, e o Senhor passou por situações que nenhum de nós aqui aguentaria, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor conhece, Pai, aquilo que nós enfrentamos. Mas a Tua palavra também diz, Senhor, e nos garante que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Senhor, a gente iniciou esse mês com essa série para olhar para os nossos gigantes e olhar para o nosso coração, esperando, Senhor, que o Senhor renove as nossas forças, Pai. O Senhor sabe como está o coração de cada um aqui, que está sentado aqui, que está nos assistindo, ou que vai ouvir essa mensagem depois. Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe, Senhor, e eles também sabem. Mas diante do Senhor, Pai, nós pedimos a graça do Senhor para permanecermos firmes no Senhor, que é o Deus da promessa. É o Deus que nos garante vitória completa, aqui ou na eternidade. A certeza que nós temos é que Jesus está segurando as nossas mãos
nos dá o seu abraço, nos dá o seu apoio. Senhor, visita cada coração dos meus queridos aqui nessa noite, Senhor. Pode ser problemas familiares, podem ser problemas, Senhor Deus, que aqueles que a gente guarda bem no fundo do coração e que não abre para ninguém, Senhor, mas o Senhor sabe. Então dá graça, Senhor, em nome de Jesus. Faz essa palavra, Senhor, reverberar nos corações nessa semana. Porque é só a Tua palavra, Senhor, que fortalece a nossa fé. A gente olha para situações extremas e grandes problemas que enfrentamos e a gente pensa, e agora? Senhor, quando esse pensamento passar pela nossa mente, pelo nosso coração, Senhor, nos lembra de quem o Senhor é. Nos lembra do dia em que nos entregamos ao Senhor, Pai. E se entregamos, nós podemos descansar nos Teus braços fortes de amor. Eu peço isso pela minha vida, pela minha casa. Peço pela vida, pela casa de cada um aqui. Crendo no Teu poder maravilhoso. Crendo que o Senhor que começa a boa obra, sempre, sempre, sempre termina. Nós Te louvamos, Senhor, porque pertencemos ao Senhor. Muitas vezes não entendemos os caminhos que o Senhor nos leva a trilhar. Mas o nosso coração, de fato, Senhor, e no fundo, ama o Senhor, Pai. E sabemos que o Senhor entende também os momentos assim da nossa alma. Por isso, mais uma vez, nos consagramos a Ti. Pois é somente em Ti que nós nos ancoramos. É somente em Ti, Senhor, que nós nos fortalecemos. E é somente o Senhor que, em meio a tantas turbulências que enfrentamos, somente o Senhor que pode dar paz ao nosso coração e um pouco de alegria em nossa alma. Glorifica o Teu nome em nós, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém.